Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. O Governo fechou a proposta do Orçamento do Estado, mas a esta hora ainda não há certezas de que venha a ser viabilizado pelos partidos no Parlamento. A aprovação do documento com as contas do Estado para o ano que vem transformou-se numa espécie de drama político, com avanços e recuos, propostas e contrapropostas e maratonas negociais inconclusíveis. Muito provavelmente o suspense vai durar até a aprovação final global agendada para o dia 29 de novembro. As voltas da política nacional e os temas internacionais que na atualidade mais preocupam o mundo são os assuntos da minha entrevista ao Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Paulo Rangel, bem-vindo à grande entrevista e à RTP. Porquê é que o Governo decidiu declarar unilateralmente o orçamento aprovado quando existia ainda um processo negocial em curso com o Partido Socialista? Bom, sinceramente, em primeiro lugar, muito boa noite, mas quer dizer, não podia ser de outra maneira. O orçamento tinha de ser entregue amanhã e, portanto, tem que haver uma conclusão do processo. Tem que haver uma proposta e portanto, a proposta que se faz, naturalmente, resulta de uma aprovação feita pelo Governo. Não podíamos deixar de entregar uma proposta de orçamento. E o que acontece aqui é que o Governo fê-lo com um grande sentido de responsabilidade e, eu diria até, de consenso nacional. Porque, repare, a proposta que o Governo apresenta, uma vez que o Partido Socialista não deu o seu acordo formal, a proposta que o Governo apresenta corresponde exatamente àquilo que o Partido Socialista tinha, enfim, nas negociações que tivemos, requerido. E por isso esta proposta é uma proposta unilateral que em rigor é bilateral. Porque, repare, no IRS... Acha que este é um orçamento do Estado da AD e do Partido Socialista? Não, com certeza que este orçamento do Estado é um orçamento da AD e do Governo da AD em linha com o seu programa. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas, para viabilizar o orçamento, o Partido Socialista tinha gizado duas linhas vermelhas, a que chamou vermelhas. Bom, muito bem. O Partido Socialista já tinha viabilizado o programa do Governo, no qual estavam estes dois desiderados. Mas, enfim, o Governo aproximou-se da posição do Partido Socialista para justamente permitir uma viabilização. Isto no IRS jovem, em que até adotou, assim, sacrificou o seu modelo, adotando o modelo que vinha do governo de António Costa e que era proposto pelo Partido Socialista, com algumas alterações, algumas benfeitorias, melhorias feitas pelo Governo. Aliás, o Primeiro-Ministro já disse que provavelmente a solução apresentada pelo Partido Socialista até é melhor do que aquela que inicialmente o AD tinha apresentado. Com certeza, quer dizer, é melhor neste sentido. Mas estava na segunda... Repare, mas deixe-me só dizer, é melhor só neste sentido, que é os objetivos que nós temos com esta proposta do IRS jovem também são atingidos desta maneira. E desta maneira eles podem ser consensualizados com o PS. Por isso é que ela é melhor. Segundo ponto, a questão do IRC. O PS sempre aceitou que em 2025 houvesse uma descida do IRC de 1%, neste contexto negocial. Em determinadas condições. Em determinadas condições, há majorações, enfim, no caso da valorização salarial, no caso, enfim, da capitalização das empresas, mas 1%. Depois punha a condição de não haver mais nenhuma descida do IRC. Isso não tem sentido, porque para 2025 há um consenso. É isso que aqui está em causa. Repare, há um consenso. E, portanto, quando nós apresentamos esta proposta, quando a aprovamos hoje em Conselho de Ministros, enfim, de uma forma, ela tem sido pré-aprovada, de alguma maneira, já na segunda-feira, mas, enfim, hoje foi finalizada. Quando fazemos esta proposta do Governo, vai ao encontro daquelas que eram as exigências que o Partido Socialista tinha feito para viabilizar o orçamento, para se abster na votação do orçamento. Ao encontro, deixando não na totalidade, porque senão o Partido Socialista teria aceitado a proposta que foi feita. Mas, Paulo Rangel... Não na totalidade. Eu peço desculpa, ontem o Primeiro-Ministro... Eu posso arriscar que é 100%. Não é 100%, porque o PS tinha aceitado a descida de 17%, numa outra, com o compromisso de que o PST ou que a AD não pudesse baixar mais nos anos seguintes. Certo, mas isso é uma resposta que a AD não deu e, portanto, não houve uma consenso total. Mas isso só faria sentido se nós estivéssemos a negociar um pacote para 3 anos ou 4. Sim, mas esse é o entendimento da AD. Não, isso não é o entendimento. Há uma coisa que é o seguinte, não existe uma objeção de raiz a que o IRC deixa 1% em 2025. Ela não existe. Porque ela até é aceita pelo Partido Socialista.
É aceito no sentido de encontrar um entendimento com e muito bem, com o portanto, governo. mas é um entendimento que nós queremos encontrar. Eu só queria chamar a atenção porque é muito importante perceber isto. É por isso que a posição do Partido Socialista natural será de viabilizar o orçamento. É aquela que é a nossa expectativa. O senhor, ontem, o Primeiro-Ministro disse justamente isso numa entrevista à televisão, que, na verdade, está confiante que o Partido Socialista venha a viabilizar este orçamento. No entanto, já esta noite, Pedro Nuno Santos deu uma outra entrevista onde não deixou essa garantia. Disse que, basicamente, que iria escutar o partido, já escutou ontem os deputados, os representantes das federações, e agora quer conhecer o orçamento na sua totalidade para poder formar a sua decisão. O senhor acha que, a partir das palavras que hoje foram ditas pelo secretário-geral do Partido Socialista, a possibilidade do PS poder viabilizar este orçamento ficou mais distante ou, pelo contrário, está mais perto? Olha, eu, sinceramente, vou dizer o seguinte, eu não vou fazer uma análise, embora, obviamente, como ator político tenha com certeza uma opinião, mas não vou fazer uma análise sobre a entrevista do líder da oposição e sobre, enfim, as posições que ele aí exprimiu. Eu vou fazer um apelo ao Partido Socialista. E até vou fazê-lo também, começo por fazê-lo na minha posição de Ministro dos Negócios Estrangeiros. A situação internacional é uma situação altamente instável. Nós temos duas guerras às portas da Europa, uma a norte, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, outra, o conflito que está em grande escalada do Médio Oriente. Nós temos os países motor da Europa com alguma instabilidade política, nomeadamente a França e a Alemanha, e, portanto, Portugal precisa de ser uma ilha de estabilidade. E, tendo nós feito esta proposta que vai ao encontro daquelas que eram as exigências do Partido Socialista para se abster, para viabilizar o orçamento, eu acho que era muito importante fazê-lo. Não são só razões internacionais, são também razões nacionais. O PRR, quer dizer, nós estamos sempre a falar no PRR, na oportunidade que ele é para o investimento público em Portugal, para o crescimento do país, para a digitalização. Olha, ainda hoje, no Conselho de Ministros que tivemos, para a cultura, ficou claro que no campo da cultura é possível usar o PRR em muitas dimensões e nós queremos reforçar o investimento na cultura. Ele ficará altamente prejudicado se nós tivermos um cenário de eleições. E atenção que o prazo PRR termina em 2026. E nós partimos com algum atraso, para não dizer com bastante atraso. Estamos a recuperar muito rapidamente, mas partimos. E depois há um terceiro ponto, que eu não vi, pode ser que alguém tenha sublinhado, mas que eu não vi sublinhar, e que sinceramente eu acho que é crucial, e é por isso que eu faço um apelo ao Partido Socialista, ao seu líder, aos seus dirigentes, aos seus deputados, para, olhando para o equilíbrio, para a moderação que há nesta proposta. Veja bem, seria a primeira vez, eu vou repetir, seria a primeira vez na história democrática portuguesa que um governo não tinha o seu primeiro orçamento aprovado. Daqueles governos, não estou a falar do governo Nobre da Costa ou de Passos Coelho II, que não foram aprovados no Parlamento. Estou a falar dos outros, que chegaram ao momento de apresentar o orçamento, todos os primeiros orçamentos foram viabilizados. Seria, portanto, um precedente do ponto de vista político e constitucional. Porquê? Porque se dá sempre uma oportunidade ao governo. E, nomeadamente, uma vez que o Partido Socialista viabilizou o programa de governo, uma vez que os objetivos do governo estavam nesse programa e que eles agora foram modulados de forma a irem ao encontro daquilo que eram as linhas vermelhas, como lhe chamou o Partido Socialista, do Partido Socialista, sinceramente eu acho que é muito importante fazer este apelo. Portanto, aquilo que me inspira, o comentário que me inspira a entrevista do líder da oposição, Pedro Nuno Santos, é este. Um apelo a que não se quebre essa regra, que é uma regra salutar para a estabilidade, de que o primeiro orçamento de um governo, a não ser que houvesse uma razão, digamos, evidentemente, se houvesse uma razão de força maior, que manifestamente não está em causa, senão o Partido Socialista não estava nas apreciações em que está, que se dê essa oportunidade. Isso é muito importante para Portugal, atento ao PRR, atento à situação internacional e atento a esta regra de sem convivência democrática de deixar o primeiro orçamento a um governo, que o primeiro orçamento passe. Sr. Ministro, há uma aula no Partido Socialista. O Partido Socialista aparentemente está dividido nesta matéria, nomeadamente nos seus deputados. Há um grupo que defende que o PS deve viabilizar, há outro que defende que não. E aqueles que defendem que não consideram que, se o Partido Socialista viabilizar este orçamento, o Governo vai amarrar o PS
às suas políticas e à governação, limitando a capacidade de intervenção do Partido Socialista na oposição. No fundo, seria a oportunidade, a partir desse momento, do Governo dizer ao Partido Socialista mais tarde: os senhores abstiveram-se no orçamento e agora não critiquem as nossas propostas, limitando essa capacidade de intervenção. Isto é um argumento que o Sr. Ministro compreende? Não, olha, ontem o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer, de uma forma clara, que a identidade da oposição e o seu trabalho não ficava prejudicada da parte do Partido Socialista por esta viabilização. Mas eu acho que nós podemos, a esses dirigentes socialistas que têm essa opinião, eu convidava-os a olhar para a história política portuguesa, olharem para o governo Guterres, em que o PSD nunca deixou de ser oposição. Na altura, o líder era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, hoje Presidente da República, e viabilizou 3 orçamentos. Eu chamo a atenção, a doutora Manuela Ferreira Leite e o doutor Passos Coelho viabilizaram orçamentos do segundo governo Sócrates. Sem qualquer negociação. E, repare, estou a dizer que viabilizaram. Sim, eu estou a só qual é o seu acrescentar. caminho. Eu sei que sim. Mas quer dizer, o que eu quis dizer com isto é, deixaram de ser oposição por causa disso? O PSD, pouco depois ganhou eleições num caso e no outro. Portanto, a experiência que nós temos é de que, quando está em causa um interesse nacional, em que o partido da oposição não perde a sua identidade, nem perde a sua capacidade de liderança da oposição, por ter um gesto de responsabilidade política que, obviamente, não o compromete com as políticas do governo. Portanto, obviamente que não, mas permite que se governe, que é aquilo que os portugueses esperam. Se o Partido Socialista, de facto, vier a ficar de fora e não viabilizar o orçamento, e o Partido chega a decidir avançar e aprovar o mesmo orçamento para evitar eleições, neste caso votando a favor, e esse sinal já foi sugerido, o Governo ficaria satisfeito com esse apoio? Repare, o Governo foi muito claro, e os partidos da maioria foram muito claros, no sentido de que a construção deste orçamento seria feita com o Partido Socialista, isto é, não amarrando o Partido Socialista às nossas políticas, nada disso, mas feita de forma a que o Partido Socialista pudesse viabilizar... Pudesse estar confortável para o viabilizar. Pudesse viabilizar sem prescindir da sua capacidade política alternativa. Foi esta a nossa opção. E tanto foi essa opção que a proposta que amanhã vai ser entregue às 16 horas no Parlamento e que foi hoje aprovada finalmente, enfim, na sua versão final no Conselho de Ministros, contempla justamente os resultados dessas negociações e, como eu disse, digo sem rebuço, para 2025, cumprindo a 100% aquilo que resultou do espírito de negociação com o Partido Socialista. Portanto, essa é que é a realidade que nós temos. E, portanto, nós... Estamos a colocar agora uma segunda hipótese. Repare que nós não apresentamos, eu sei, mas isto é muito importante para a resposta que quer, que vai dar. Ou para dar resposta à pergunta que fez, que é o seguinte: não se apresentou a proposta inicial do PSD. A proposta que o Governo assumiu como sua hoje é a proposta que resulta do diálogo entre a AD, PSD e CDS, o Governo e o maior partido da oposição. É essa que lá está. Portanto, é essa que vai a votos. E, portanto, neste sentido, é evidente que não houve nenhuma negociação com o Partido Chega, por razões que já foram adiantadas, Sim. porque, infelizmente, enfim, eu penso que a expressão catavento aqui quadra bem, de facto, nunca se compreende bem qual é a posição do Partido Chega. Não há, digamos, credibilidade na sua posição, porque muda de posição, às vezes, no mesmo dia. Nem sempre no mesmo dia, mas às vezes no mesmo dia. Na mesma semana, seguramente, várias vezes. E, portanto, isso cria alguma instabilidade, imprevisibilidade e falta de credibilidade. Dito isto, apresentar esta proposta, pois se ela passar, como o Governo assumiu como sua e a tem como boa, naturalmente que o Governo governará com base nela. Mas, agora, Paulo, não resultará de nenhuma negociação. Sim, mas caso o Chega seja confrontado com a situação em que não há a possibilidade de viabilização porque o PS decide ficar de fora e disser, ok, nós viabilizamos nesta circunstância, isso poderia significar o início de uma aproximação entre as duas forças políticas, a AD e o Chega? Eu julgo que não. Sinceramente julgo que não. Porque justamente a matéria-prima que vai à aprovação é que resulta da negociação que houve com o Partido Socialista. É essa. Não é aquela que era a posição de partida, a posição de arranque do Governo.
Mas, obviamente, como lhe digo, se houver uma aprovação, há uma aprovação. E como aquilo que para nós é fundamental é garantir a estabilidade e garantir a governabilidade, nós não vamos enjeitar isso. Agora, não foi resultado de nenhuma negociação. Esse é um ponto que tem que ficar claro. Nem do seu ponto de vista pode dar início a uma maior aproximação, caso venha a acontecer? Sinceramente, julgo que não. E, portanto, esse é um ponto que ficou muito claro. A credibilidade do Primeiro-Ministro na sua relação com as diferentes forças políticas está afirmada há muito tempo. E mantém-se. E tem sido provada ao longo do tempo. Mesmo aqueles que anunciavam, enfim, que há aqui uma tática, há aqui um jogo escondido, há aqui... A verdade é que... As forças vivas... Eu só lhe digo o seguinte, o tempo vai passando e quanto mais tempo passa, mais se demonstra a credibilidade e a fiabilidade daquilo que é a posição dos partidos que apoiam o Governo e, em particular, da liderança do Governo que está na figura do Primeiro-Ministro. O Governo receia que a proposta que venha a apresentar possa vir a ser muito alterada na especialidade. Há observadores que sugerem que pode haver várias alianças no Parlamento, uma vez que a maioria que sustenta o Governo é muito escassa e pode ser facilmente ultrapassada por outras maiorias, como já aconteceu recentemente no Parlamento, que isso possa verificar na discussão parlamentar do Orçamento do Estado e conduzir a um documento que no final seja bastante diferente daquele que foi a proposta original? Repare, há um ponto... Esse risco já aconteceu várias vezes. Há um ponto que é importante, que é o ponto da não descaracterização do orçamento. Não é por acaso que a Constituição estabelece que a iniciativa para apresentar a proposta de lei do orçamento é exclusiva do Governo. Portanto, é porque justamente o orçamento é um instrumento de condução da política governamental. Obviamente que ele tem que ter uma validação parlamentar, isso aliás faz parte do coração das competências do Parlamento, mas nesta ideia de não descaracterização. Isso é um ponto muito importante. Eu devo dizer, estamos há pouco a falar do Partido Socialista e do Chega, ambos já contribuíram para o orçamento. Se olhar para as portagens nas... Por isso é que eu coloco esta questão. Se na verdade aquilo que já se passou no passado se pode ir até novembro e chegamos ao final do mês e o documento original é bastante diferente do documento a que se chegou. Sinceramente, como lhe digo, aquilo em que nós confiamos é que esta proposta, como vai ao encontro daquilo que tinham sido as linhas definidas pelo Partido Socialista e que foram negociadas connosco e foram modeladas havendo cedências de parte a parte, havendo convergência de parte a parte, não havendo divergências relativamente àquilo que foi dito para o ano 2025, que é o único que está aqui em discussão, que vai haver, digamos assim, vai-se manter o caráter essencial, identitário desta proposta até ao fim e depois ou ela é aprovada ou ela é rejeitada. Quem a rejeitar terá de assumir as consequências de ter rejeitado. Acha que o cenário e a sombra das eleições antecipadas vão atravessar este período e esta fase de discussão no Parlamento? Repara uma coisa que é evidente. O Governo considera que não é oportuno haver eleições. E os partidos do Governo igualmente. Aliás, não há nenhum partido no Parlamento que considere que é oportuno haver eleições. Pois é, mas alguns parece que estão a trabalhar para elas. Como verbalizam o Alguns tema. Estão a trabalhar para elas aparentemente, ou parece, ou têm dúvidas. Quer dizer, nós não temos qualquer dúvida sobre isso. E não temos qualquer dúvida sobre isso pelas razões que eu já falei. Grande instabilidade internacional, necessidade de executar o PRR e, se quiser, um outro argumento importante. Nós vamos ter eleições autárquicas em setembro, outubro de 2025. Eleições presidenciais em janeiro de 2026. Queremos eleições agora em janeiro ou fevereiro. Quer dizer, temos um ano inteiro com 3 ciclos eleitorais. Quando temos à mão um acordo que é razoável. Eu não estou a dizer que é o ideal. É razoável para forças com o poder suficiente para o aprovar. Isso não faz sentido. Portanto, há uma coisa que é clara. Se o Governo quisesse eleições, não tinha esta atitude de cooperação, de abertura, que fez algo que se tornou verdadeiramente irrecusável. Há uma coisa que eu gostava de dizer aqui. Quando o Primeiro-Ministro usou a palavra... dizer que irrecusável foi a palavra que o Governo adotou para caracterizar a proposta que fez ao Partido Socialista. Exatamente. Eu vou lhe dizer porquê. Eu vou lhe dizer o seguinte. Quando apareceu a palavra irrecusável, que foi 2 dias antes dessa proposta ser, digamos, formalizada e revelada nos seus contornos, algumas pessoas achavam que isto era um slogan.
O que nós vimos é que o irrecusável não era um slogan, é a realidade. Porque, de facto, é uma proposta tão construtiva. Veremos. A decisão ainda não está tomada. Não, quer dizer, ela é irrecusável. Pode ser recusada. Mas não tenha dúvida nenhuma. Recusada não é recusável. Não, é irrecusável no sentido que ela é de tal maneira do construtiva. Isto é fundamental perceber. O Governo está... Sabe porquê? Porque nós levamos muito seriamente o trabalho que estamos a fazer. Nós estamos, de facto, a mudar Portugal. Quando vê o que nós conseguimos com os professores, o que nós conseguimos com as polícias, o que nós conseguimos com os militares, o que se conseguiu com os enfermeiros, o que se conseguiu com os funcionários judiciais, com os guardas prisionais. Tudo isto é uma aposta, uma valorização da administração pública em Portugal, da atratividade das suas carreiras, que, sinceramente... É sobretudo uma tentativa de pacificação destes setores que nos últimos anos passaram por tempos não é pacificação, turbulentos. porque as reivindicações que estamos a falar eram reivindicações justas e que outros não quiseram preencher no momento certo. Agora, E para quê? Porque isto é para nós partirmos para um ciclo de crescimento com pacificação, com valorização. Aquilo que dizia o Primeiro-Ministro ainda ontem, quer dizer... Há medidas, por exemplo, na área da educação, que se não forem tomadas agora, nós vamos chegar a 2030 numa situação verdadeiramente dramática. Mas deixe-me colocar Portanto, é o interesse estrutural do país que está a ser perseguido. Este ciclo, eu julgo que não deve ser interrompido. Esse esforço que está a ser feito, de facto, para conseguir ir ao encontro daquilo que têm sido as reivindicações desses diferentes setores profissionais que o senhor identificou, podem em algum momento pôr em risco o equilíbrio das contas públicas? Não. Há uma coisa em que eu vou ser muito claro. Este Governo tem uma preocupação verdadeiramente genuína, nós não precisamos dizer isso, com contas públicas sãs. Agora, contas públicas sãs não significa que nós não tenhamos que olhar para a nossa economia. E olhar para a nossa economia é ter uma administração pública eficiente, é ter uma administração pública atrativa, é ter uma administração pública renovável. Então, como é que o senhor comenta as declarações do Governador do Banco de Portugal, que ainda ontem colocou justamente esta questão, chamando a atenção para a forma como o Governo tem gerido as finanças públicas nos primeiros meses? Mário Centeno nos disse o seguinte: como podemos cortar impostos e aumentar a despesa ao mesmo tempo? Como se gera este equilíbrio? Como é que o senhor responde a esta pergunta? Olha, aquilo que eu lhe posso dizer é o Sr. Governador do Banco de Portugal, naturalmente que tem o seu papel de regulador, como regulador independente, muitas vezes tem o papel pedagógico de fazer alertas. Não o vi, por exemplo, ser negativo quanto à descida do IRC. Este tipo de avisos que ele faz são avisos perfeitamente, eu diria, fazem parte do mundo da sua função. Acha que é uma afirmação banal neste contexto? Repare, o senhor Governador do Banco de Portugal, antes de ser Governador do Banco de Portugal, foi Ministro das Finanças. E foi a pessoa que nos disse que era possível, que não era preciso haver austeridade para ter contas públicas equilibradas. Isto foi o que ele disse sempre. É justamente o que a minha resposta a Mário Centeno é a doutrina Mário Centeno. Não é preciso austeridade para ter contas públicas sãs. Foi a doutrina que Mas o Mário Governador Centeno, Portugal... o Sr. Ministro Paulo Rangel foi mais longe. Ele disse que desde 92, portanto, desde 92, a despesa pública não subia tanto como está a subir em 2024. E acrescentou: já passámos por suficientes problemas no passado para saber o que isto significa. O que eu digo, o Governo vai olhar com atenção para este alerta ou vai considerar que é uma coisa banal? Este Governo... No discurso do Governador. Este Governo, e em particular o Primeiro-Ministro, têm uma grande capacidade de ouvir. Senão, não havia esta proposta que nós temos aqui feita no orçamento. E, portanto, nós ouvimos todos. Eu só lhe digo o seguinte: a resposta para o Governador do Banco de Portugal é a resposta que deu o Ministro das Finanças, Mário Centeno, em tempos. Não é preciso austeridade para ter contas públicas certas. É preciso uma boa gestão das contas. Mas, Jorge, aqui nós estamos a falar, saber quais são as nossas prioridades. Nós estamos a falar da austeridade, estamos a falar de distribuir, que é diferente. Austeridade significa cortar. O que está a acontecer neste momento não é austeridade, é distribuir. Mas vamos cá ver. Os professores poderiam manter-se na situação em que estavam? Esta é a questão. Nós podemos ter a escola na situação em que está? Eu pergunto aos pais deste país.
Se isto não foi de facto, porquê é que o Partido Socialista não fez isso antes, quando tinha condições para o fazer? Olhe para as polícias, para a PSP, para a GNR, enfim, e para outros corpos policiais. Era aceitável esse tratamento diferenciado? Não é importante, numa altura em que toda a gente vê a segurança como uma prioridade e até uma preocupação, não é importante nós termos uma carreira policial atrativa? Olhe para o caso dos militares. É a mesma coisa. Eu estou a pensar, enfim, olha, uma área que é o Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas em que eu sou altamente solidário com ele, porque sei que isso é muito importante para a credibilidade externa do Estado português. Nós precisamos chegar aos 2% de despesa em 2029. Que Portugal assumiu. O Estado português assumiu no âmbito da NATO. E claro, que estava para 2030 e nós antecipamos para 2029. É muito importante e disso faz parte também a valorização e a atratividade da carreira militar. Mas estas, e eu podia multiplicar estas declarações do Governador do Banco de Portugal não o levam a dizer que o Governador de Portugal não está a ser independente nesta análise? Não, eu não estou... Repare, justamente porque ele é independente, ele fará as análises que entende fazer. E eu até compreendo que ele lança alguns avisos. Faz parte da sua missão pedagógica. Todos os governadores dos bancos centrais têm uma missão pedagógica, uma missão para além da missão de regulação própria, têm uma intervenção no espaço público em todos os países, por isso é que são independentes, e naturalmente que nós temos em conta aquilo que ele nos diz. Eu só lhe estou a dizer, e volto a dizer... Estabelecer uma diferença entre o Governador e o Ministro. Não, estou a dizer que, com certeza que, na altura, o Ministro também respondeu de alguma maneira ao Governador da época, como é com sabido. Quem teve, aliás, relações bastante complicadas. Ora bem, julgo que as relações entre o atual Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal são bem melhores do que a de um anterior Ministro das Finanças com o anterior então Governador do Banco de Portugal. Num outro plano, o Sr. Ministro Paulo Rangel, acha que no plano das presidenciais, vamos dar aqui um salto agora de um ano e meio, Mário Centeno será um candidato temível para Luís Marques Mendes? Bom, sinceramente, não vou entrar nessa análise. Enfim, aliás, é uma coisa que eu respeito muito e merece-me imenso respeito a personalidade do Dr. Mário Centeno. E, sinceramente, ele disse que isto era uma questão pessoal. Portanto, se é uma questão do foro pessoal, não me compete a mim comentar questões do foro pessoal. Portanto, não comentarei nada sobre... Enfim, o Partido Socialista fará as suas opções. Os candidatos, como hoje lembrou, aliás, o líder da oposição, apresentam-se individualmente e depois os partidos é que muitas vezes subscrevem, apoiam, umas vezes entusiasticamente, outras vezes até com alguma relutância ou até com divisões internas, como temos visto no PS nos últimos 4 atos eleitorais das presidenciais. Portanto, é uma eleição diferente das outras e, portanto, naturalmente que eu respeito muito o Dr. Mário Centeno e respeito muito a decisão pessoal que eventualmente ele venha a tomar sobre isso. Mais 2 ou 3 perguntas antes de passarmos às relações internacionais sobre o papel do jornalista. Sr. Ministro, em vários momentos no passado, o Paulo Rangel, enquanto dirigente partidário do PSD, censurou antigos primeiros ministros por causa da forma como procuravam, no seu entendimento, interferir nos média. O senhor acha que faz sentido um primeiro-ministro criticar em público a forma como os jornalistas exercem o seu papel, como ontem fez o primeiro-ministro Luís Montenegro? Repare, eu não vi essa crítica dessa maneira. E, em primeiro lugar, deixe-me dizer que os jornalistas, a defesa dos jornalistas está no plano que foi apresentado para a comunicação social. Julgo que aí está uma grande defesa do jornalismo, da sua independência, da sua capacidade de lidar com os desafios que a sociedade digital, e nomeadamente, enfim, a sociedade das redes sociais, põe ao jornalismo tradicional. E, portanto, eu não vi até hoje um governo que tivesse uma preocupação tão grande com a proteção, a garantia da independência da comunicação social, não da sua dependência do Estado, mas da sua independência. Não estava a colocar esse tema porque esse tema é de uma outra área, da área de intervenção do Ministro dos Assuntos Parlamentares e, portanto, quando eu o entrevistar, provavelmente deixe-me esse tema. Mas gostava que uma coisa tem a ver com outra. Às palavras do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O que eu acho que houve aí... Se não acha, Paulo, já só para acrescentar um ponto, se não acha que quando um Primeiro-Ministro faz esse exercício público de crítica ao jornalismo, não configura sempre uma tentativa de interferência no papel dos jornalistas? Não, eu, sinceramente, há uma coisa que lhe vou dizer. Pensar que este governo, e em particular a figura do Primeiro-Ministro, quer interferir ou quer influenciar ou quer limitar ou condicionar a atividade dos jornalistas, enfim, todos os jornalistas que ainda por cima conhecem bem o Primeiro-Ministro, das suas várias encarnações políticas, sabem que isso não tem qualquer fundamento. Deixe-me só dizer o seguinte,
que pode explicar um pouco esse comentário. E que eu acho que aí estamos todos de acordo, quer dizer. Vamos cá ver. Aí o que está é uma questão mais sociológica, tem a ver, vamos cá ver, o que é que são hoje as condições, qual é a grande preocupação que hoje, por exemplo, muitos de nós temos? É a preocupação das fake news, não é? Que concorrem sistematicamente com o jornalismo, que é um jornalismo de Estado, que é um jornalismo, digamos, que tem regras, que tem princípios, e existe hoje uma grande hipótese de autoedição, não é? As redes sociais vão permitir que cada cidadão, há aqui um lado muito democrático nisto, mas também há um lado de menor fiabilidade, e nós temos a ver isso constantemente. Por exemplo, o presidente Biden, enfim, num excerto que aliás foi aqui transmitido em direto, há pouco dizia que estavam a acusar a administração americana de estar na origem do furacão Milton, que vai assolar agora de forma... As teses da conspiração existem há muito Estamos tempo. neste momento. E não há dúvida que, por vezes, julgo que era um pouco essa a ideia, às vezes há, digamos, mas isso são estilos que eu acho que se devem respeitar, mas não há dúvida que há um jornalismo, às vezes, mais sensacionalista, que também muitos jornalistas criticam. Claro que ele vindo... Portanto, eu julgo que era um pouco essa ideia. Na verdade, não foi bem isso que foi interpretado as palavras do Primeiro-Ministro. Isso é natural. Ele usou a sua experiência para dizer que vê à sua volta um jornalismo ofegante, que é uma nova categoria que ainda nunca tinha sido apresentada ao jornalismo ofegante, isso, não é? Acrescentando que é preciso uma comunicação social mais tranquila na forma como informa. E o jornalismo tranquilo, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se é um jornalismo que não incomoda, um jornalismo que não confronta, um jornalismo que faz as perguntas que vão ao encontro daquilo que o autor político quer responder. E, portanto, se acha que é esse o entendimento que o Governo tem do exercício do jornalismo? Eu, sinceramente, não posso fazer, mas apetecia-me devolver-lhe a pergunta. Se acha que é isso que o Governo... Não. Devolver-lhe a pergunta no sentido de dizer se acha que é mesmo isso que o Governo acha. Não, isso está fora da questão. O que eu acho que aí está, e sinceramente esse é um ponto que nós sabemos que é assim, como eu digo, o jornalismo também mudou muito e há muitos jornalismos hoje. Eu até acho que é difícil falarmos num jornalismo único, num único código jornalístico, se quiser assim. Mas isto, enfim, como digo, é um problema mais sociológico. Ele alertar para isso, no fundo, para essa ideia de que o que é um jornalismo tranquilo? É um jornalismo isento, é um jornalismo independente, é um jornalismo que não viva, digamos, do sensacionalismo. Mas sempre houve jornalismo sensacionalista. O que é ele hoje tem meios de se expressar que são muito mais, digamos, se quiser assim, poderosos. Portanto, enfim, mas eu não queria aqui estar a fazer uma análise sociológica à volta disto. Também não tenho mais nenhuma pergunta sobre esse tema. Não acho que valha a pena, mas sinceramente não vamos agora, como eu digo, criar aqui um síndrome à volta disto, porque importante é concentrarmos no plano para a comunicação social. E ele sim está a defender as bases de um jornalismo independente e de um jornalismo sustentável. Também não vou fazer nenhuma pergunta sobre esse tema, porque, na verdade, pode ser que um dia destes tenha a oportunidade de entrevistar o Ministro Pedro Duarte e, nessa altura, esse tema será... Eu tenho a certeza que ele fará muito melhor que eu, mas eu não queria deixar de endossar. Sr. Ministro, o senhor receia que Israel responda de uma forma contundente ao ataque de que foi sujeito da parte do Irão e isso possa desencadear uma escalada ainda maior do que aquela que já existe com a participação de outras potências, como, por exemplo, a Rússia, naquele conflito? Bom, E passámos para a política internacional. Sim. Não é? Bom, sinceramente, eu devo dizer que a situação no Médio Oriente é uma situação altamente preocupante. Altamente preocupante. Do seu ponto de vista, mais perigosa do que a situação para o mundo, do que a situação que se vive, por exemplo, na Ucrânia? Enfim, sinceramente é difícil dizer... Entre o mau e o péssimo. Eu vou dizer porquê. Porque no caso da Ucrânia, o que nós temos muito claramente, porque o conflito do Médio Oriente é um conflito com o qual todos crescemos. Isto não vem desde 1948, não é? Vem já pelo menos teve várias desde aí. fases. Mas quem, enfim, cresceu nos anos 70, como é o meu caso, e 80, enfim, muitos telejornais, nessa altura os telejornais abriam muito com o noticiário internacional, coisa que hoje não acontece tanto. Enfim, mas isto não é a conversa anterior, é só uma verificação, uma constatação, se quiser assim, mas, sinceramente, o conflito da Ucrânia tem este problema que é pôr em causa a integridade territorial. E isso tem como... O princípio da inviolabilidade das fronteiras. Das fronteiras. E isso tem como... Isso, por exemplo, em África, seria um desastre completo, porque levaria a guerras sem fim. E, portanto, é fundamental restaurar a integridade territorial da Ucrânia por uma questão de princípio e de precedente
para defender a ordem mundial. Isto não quer dizer que não se possam alterar fronteiras, não estou a dizer neste caso. Noutros casos, não pode ser de forma unilateral, com invasão e uma agressão. À força, digamos assim. Este é um grau de gravidade de um tipo. No caso do conflito do Médio Oriente, nós estamos neste momento confrontados com duas grandes preocupações. A primeira é uma catástrofe humanitária que já está em curso. Sobretudo em Gaza. Não? Sobretudo em Gaza, com alguns laivos de se poder desenvolver na Cisjordânia, o que também é altamente preocupante, e, enfim, com a entrada no Líbano, que também põe problemas sobre a questão da integridade territorial, por um lado. Já há muitos refugiados a saírem, por exemplo, para a Síria. Claro, e, portanto, com uma onda de refugiados enorme que vai aumentar. Mas, quer dizer, a questão da catástrofe humanitária em Gaza é altamente preocupante e aí o governo de Israel tem estado mal, que violou o direito internacional humanitário já mais do que uma vez, seguramente, embora, enfim, é preciso olhar para isso com cuidado, mas não há dúvida que isso aconteceu, e que só um cessar-fogo incondicional e imediato é que pode levar ajuda humanitária, porque as pessoas estão numa situação de desespero absoluto. O senhor não tem dúvida nenhuma que Israel ultrapassou o seu direito à legítima defesa? Sem dúvida que há um excesso de legítima defesa, isso é evidente, basta olhar para os números, basta olhar para as imagens, é evidente. E o Estado português tem feito este ponto sempre. Portanto, este é um ponto ao qual eu gostaria de voltar. Mas há outro, que é a questão da escalada com o Irão. E aí, sinceramente, também há um ponto que temos que dizer. O Irão, no dia 13 de abril e agora no dia 1 de outubro, fez ataques sem precedentes, diretamente a Israel, coisa que não acontecia, normalmente atuava através do Hamas ou do Hezbollah, isto é, apoiando essas forças terroristas, e, portanto, apesar de tudo, havia, digamos, um conflito com outra escala. Indireto. A partir daqui criou-se realmente um problema, eu acho, muito, muito difícil. O apelo que fazemos sistematicamente, mesmo Portugal, que é, enfim, um poder suave, um soft power, mas que está no concerto da União Europeia e, em particular, enfim, muitas vezes falando também com os Estados Unidos, falando também com o Reino Unido, é fundamental estimular a contenção, com a França, que tem aqui também um papel relevante, estimular a contenção de todas as partes. Isto significa a contenção do Irão e a contenção também de Israel, agora numa eventual resposta. Isso eu julgo que é fundamental, porque senão o risco de escalada é grande. Eu não iria, enfim, também não queria aqui fazer análise internacional, mas não estou a falar numa eventual entrada da Rússia num segundo conflito, não é essa a questão que está em discussão. A simples ideia de um conflito direto entre Israel e o Irão é uma ideia que é terrível do ponto de vista daquilo que nos espera. É aterradora para a região e é preciso ver que o Médio Oriente, ou o Próximo Oriente, talvez seja a melhor forma de retratar o local que estamos a falar, o Irão já será Médio Oriente, mas Israel, o Líbano, a faixa de Gaza, o território da Cisjordânia, no fundo aquilo que é a Palestina, estão no Próximo Oriente. São às nossas portas, quer dizer, estão tão próximos como está a Ucrânia, praticamente. Portanto, estamos a falar de um conflito com a mesma capacidade de interferir nas nossas vidas. Ter impacto nas nossas vidas. Repara, é sempre legítimo defender as vidas também dos que estão, mesmo que não nos afetasse a nós, seria sempre motivo de preocupação. Mas aqui tem mesmo impacto sobre as nossas vidas. Apesar de muitos países o terem feito, Portugal continua a não reconhecer o Estado palestiniano. Qual é a razão para essa decisão? Eu, sob esse ponto de vista, queria dizer o seguinte, porque há uma coisa que eu já disse no Parlamento 2 ou 3 vezes, disse até recentemente num plenário, e que tem que ser dito de forma muito clara. Não houve na história de Portugal, na história democrática de Portugal, e antes muito menos, nenhum governo que tivesse dado tantos passos em direção à solução dos dois Estados como o atual governo. Nenhum. Eu vou dizer o seguinte, no dia da apresentação do programa do governo, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que Portugal votaria a favor da admissão da Palestina como membro de pleno direito nas Nações Unidas. Mas há outros países que já vão mais à frente. Certo, mas deixe-me só dizer, é fundamental perceber isto, porque senão estamos com o debate todo sempre enviesado. Porque eu sabe que isto me incomoda. Essa pode ser uma decisão legítima do governo português. Não, mas claro que é, mas eu quero contar a história, porque é fundamental. Porque senão nós estamos aqui, é que há umas narrativas que são, o que acontece é, há partidos de esquerda que sempre tiveram essa reivindicação. E tiveram poder. E não a levaram avante.
E agora, como vem um governo a fazer passos no sentido de favorecer a solução dos dois Estados, ficam incomodados com isso. Mas e qual então, era o problema deste reconhecimento, do seu ponto de vista? Não, deixe-me só, eu já vou explicar. Depois disso, Portugal teve aqui um conjunto de atos e ainda votou agora outra resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 18 de setembro, que claramente estão desse lado. Portugal propôs, juntamente com a Grécia e a Dinamarca, uma enorme multiplicação do apoio à autoridade palestiniana para preparar a defesa de casa. O que acontece? Portugal não exclui de maneira nenhuma um reconhecimento da Palestina. Repare que o reconhecimento da Palestina não criará o Estado da Palestina, porque aquilo que são os requisitos jurídicos necessários e até factuais não estão reunidos. Tem realmente um valor simbólico. Porquê é que Portugal ainda não o fez? Portugal não o fez porque nós estamos dentro da União Europeia, onde há posições muito extremadas. Há Estados, repare, também não se pode Há uma dizer... grande divergência na história de cada um dos países da União Europeia com aquelas regiões. Tem Estados como a Áustria, a Alemanha, a Hungria, a República Checa, que estão claramente numa posição, apesar de tudo, longínqua desta pretensão que nós temos de dar à Palestina um Estado. Há outros que já tinham feito o seu reconhecimento há muito tempo, até no tempo do Bloco Soviético, por exemplo, o caso da Hungria e da República Checa, tinham feito o reconhecimento muito antes, mas, enfim, agora têm votos e atitudes que claramente são, digamos, não são consistentes com esse reconhecimento anterior, mas há outros, e é o caso agora mais recente, reparem, é um caso muito recente, foi só agora, que fez a Espanha, fez a Eslovénia, fez a Noruega, que não é da União Europeia, mas, enfim, tem uma relação muito próxima e com a qual, aliás, estamos sempre em diálogo. Portugal tem tido aqui um papel de charneira, fazendo pontos entre esses Estados, trazendo alguns dos Estados que têm mais dificuldade em, digamos, suportar a posição dos dois Estados, trazê-los para soluções, para votos na Assembleia Geral, por exemplo, de abstenção, em vez de serem contra, ou para votos a favor, quando tradicionalmente era uma abstenção. Nós estamos a fazer essa mediação. Enquanto nós tivermos este papel, sinceramente, nós vamos prossegui-lo. E eu queria dizer aqui, e também disse isto no Parlamento já várias vezes, o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana já me ligou 2 vezes a agradecer o papel que Portugal tem. Nós estamos em contacto com a Arábia Saudita, com o Qatar, com o Egito, com outros, com a Jordânia, e temos sempre recebido grandes estímulos e até apoio à nossa posição. Portanto, isto não significa que esses Estados não preferissem que nós reconhecêssemos, não estou a dizer isso, mas eles compreendem que na posição em que nós estamos a ter um papel útil. Enquanto a tivermos, nós estaremos nesta posição. Sr. Ministro, gostava também da sua apreciação relativamente à decisão do governo de Israel de considerar António Guterres como uma persona não grata, devido às posições que o Secretário-Geral das Nações Unidas tomou no último ano relativamente ao conflito, justamente no momento em que surge a informação de que o nome de António Guterres está na shortlist para a recepção, para a possível, como possível candidato ao Prémio Nobel da Paz. Na sua opinião, como é que avalia tanto a decisão de Israel como o papel que António Guterres tem desenvolvido à frente das Nações Unidas? Que apreciação é que faz? Olha, eu queria dizer o seguinte. Portugal foi o primeiro Estado, ou talvez o primeiro Estado do Ocidente, não posso agora milimetricamente dizer se foi exatamente o primeiro, mas julgo mesmo que foi o primeiro, a lamentar, criticar a decisão de Israel de considerar que o secretário-geral das Nações Unidas era persona não grata e de banir a sua entrada em território israelita. Proibir. Que essa é que é a decisão que conta, porque, sinceramente, do ponto de vista jurídico, isto agora é uma questão técnica, o Estado de Israel não pode declarar o secretário-geral persona não grata. Ele não está em Israel, não é? E porque ele não é titular de um Estado, não se aplica aos funcionários... diplomata de um Estado, não é? Exatamente. Portanto, ele não pertence, ele está numa organização internacional, portanto, isto não faz sentido, mas por isso... Mas simbolicamente tem força, não é? Tem muita força e por isso, aliás, acrescentaram a proibição da entrada no território de Israel. E a questão que isso coloca é saber se isso pode dificultar, por exemplo, a entrada da ajuda humanitária naquela região. Nós fomos os primeiros a fazê-lo. Bom, ainda antes do PS depois fez uma declaração a exigir-nos que o fizéssemos, mas nós já tínhamos feito. E até já estava, enfim, na luz, etc. Enfim. Mas pronto, enfim. Portugal foi dos primeiros Estados a fazê-lo. Consideramos essa decisão muito, muito negativa, altamente censurável. E eu vou dizer porque isto agora é resposta à segunda parte da pergunta. Porque um secretário-geral das Nações Unidas, quem quer que seja, não é por ser um português,
tem de ter sempre capacidade de diálogo com todas as partes. Repare, nós condenamos altamente o que se passa, o que faz a Rússia. Nunca nos passaria pela cabeça dizer que o secretário-geral não deve, pelo contrário, muitas vezes deve falar com a Federação Russa, especialmente com o governo da Federação Russa e com o seu presidente, no sentido de tentarmos encontrar soluções. A missão de um secretário-geral é falar com todos, mesmo com aqueles que estão fora, eu diria, daquilo que é o consenso da comunidade internacional. E, portanto, ao privar o secretário-geral e ao fazê-lo desta forma, eu diria, ostensiva, dessa capacidade, eu penso que o governo de Israel cometeu um sério erro. E, aliás, nós fizemos um apelo, eu diria, instante, a que o governo de Israel reveja esta sua declaração. Ela é realmente muito negativa, porque o secretário-geral das Nações Unidas, que é talvez um dos papéis mais ingratos que se pode ter, é uma tarefa com certeza muito, muito importante, mas muito, muito difícil, e hoje mais difícil do que foi no passado, é alguém que todas as nações, todos os Estados têm de preservar. Temos de manter uma ponte, temos de lhe abrir as portas, porque em situações dramáticas é o último recurso que nós temos. E relativamente a esta questão, esta possibilidade de ele poder vir receber o Prémio Nobel da Paz, Bom, isso, sinceramente... que acontece quase em paralelo, uma decisão num lado e outra decisão eu compreendo isso porque há uma coisa que eu queria dizer sobre o secretário-geral das Nações Unidas e até já estou agora a aprofundar a resposta. Para além dele ter sido secretário-geral, enfim, em tempos muito difíceis, logo a seguir à sua eleição, e agora com todos estes conflitos. Quando ele entrou digamos, em exercício, a questão principal era a Síria, não é? Que é uma coisa que parece que já do outro século. Não, mas a verdade é que têm sido uns atrás dos outros os problemas, mas ele acaba de ter uma vitória enorme em Nova Iorque, nas Nações Unidas, que verdadeiramente o relançou como secretário-geral, não é que ele estivesse na sombra, mas que mostrou a sua força, que foi a Cimeira do Futuro, em que foi assinado o Pacto para o Futuro. Isto é muito importante, porquê? Porque ele conseguiu um consenso verdadeiramente, eu diria, quase impensável na altura do mundo dividido que nós temos. Quer dizer, e o senhor atribui o mérito justamente ao secretário-geral? O mérito foi inteiro dele. Isto estava a ser organizado e patrocinado pela Alemanha e pela Namíbia. A dada altura, elas entregaram ao secretário-geral um resultado que não era propriamente o mais desejável. E veja, a dada altura, conseguiu os votos de toda a gente, conseguiu, em especial, que os Estados africanos tivessem um papel muito importante para que se aprovasse, digamos, esse texto final. E isso foi visto como uma revitalização das Nações Unidas. Não naquela sua missão, que nós conhecemos mais, de segurança e de paz, que obviamente é fundamental, mas na missão que tem a ver com o desenvolvimento sustentável e que é essencial. Nós, quando vemos o que se faz em termos de fome, o que se faz em termos de ambiente, o que se faz em termos de refugiados, quer dizer, sem as Nações Unidas, o nosso mundo seria 1000 vezes pior. Sobre isto, temos mais 5 minutos para esta nossa entrevista. Pedia-lhe agora, se fosse possível, respostas um pouco mais breve, porque ainda tenho 3 ou 4 perguntas para lhe fazer. Uma tem a ver com a situação de cidadãos portugueses que estão na condição de reféns. Houve um recentemente que morreu. Há mais algum que faça parte da lista dos reféns? E qual é a situação e qual é o papel que a diplomacia portuguesa tem tido? A diplomacia portuguesa tem estado sempre ativa. Nós temos cidadãos em diferentes qualidades. Temos cidadãos que têm nacionalidade portuguesa e temos cidadãos reféns que pediram nacionalidade portuguesa já depois de serem reféns. Portanto, havia os que tinham pedido antes, a esses foi logo concedida, os que pediram depois, e em que, sinceramente, os requisitos não são... Quantos é que são no total? Enfim, nós estamos a falar de um número que no máximo serão 4, 5, podem ser 6, eu vou dizer porquê. Porque ainda não foi atribuída a nacionalidade, sim, não é? Eu estou a dizer, a razão pela qual eu não estou a usar, há razões para não usar, se quiser, números rigorosos, porque as ligações a Portugal, nos casos são muito tenos, não é? São tenos, noutros casos nem sabemos bem se tenos são, mas nós, este é que é o ponto, independentemente de serem portugueses, nós exigimos a libertação imediata de todos os reféns. Porque um refém ser tailandês, português, israelita, palestiniano ou egípcio é igual. Refém. É um refém e, portanto, tem que ser libertado. Nós sabemos que alguns já morreram, não sabemos exatamente quem, mas sabemos que o número de 101 que subsistem não é um número de 101 pessoas vivas,
sabemos isso por aquilo que as fontes israelitas dizem, mas seja libertar as pessoas que estão vivas, seja restituir às famílias os corpos das pessoas falecidas, é um ato de humanismo no qual nós nunca podemos hesitar em defender esse Sr. Ministro, outra questão que tem a ver com aquele navio que transporta explosivos para Israel, o MV Catherine, e que houve um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros recentemente, no dia 27 de setembro, a dizer que o pavilhão português iria ser retirado e, portanto, que isso iria acontecer muito rapidamente. Mas, afinal, não aconteceu. O que é que se passa? Não, repare, essa questão, enfim, que, em primeiro lugar, há material explosivo, sem dúvida, não é apenas para Israel, é para a Polónia e para a Eslováquia também. É uma coisa que, enfim, é uma história que, sinceramente, do meu ponto de vista, tem sido muito mal tratada. Também não vamos ter muito tempo para Eu sei que não, mas fez a pergunta agora, a minha pergunta é, brevemente, a questão, o que acontece é o seguinte, o cancelamento do registro é irreversível. E, portanto, nesse sentido, isso está afastado. Tecnicamente, aquilo que essa empresa nos disse é que, neste momento, para mudar o seu pavilhão, tem que mudar o seu pavilhão e, portanto, para o mudar, teria de aportar, coisa que não fez ainda. Portanto, não vai ser nos próximos 2 ou 3 dias que isso vai acontecer? Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Nós estamos a lidar com esta situação de uma forma muito firme desde o início, não estamos a ir atrás do ruído mediático, porque há uma coisa que lhe vou dizer. Se o governo foi o primeiro governo que proibiu a exportação de armas para Israel, se proibiu o sobrevoo, que foi uma coisa que só tinha um precedente em 2009, julgo eu, de um avião israelita para a base das Lajes, claro que não tem nenhum problema aqui. Estamos a olhar para os problemas jurídicos que aqui estão, que são mais complexos. Eu sei que as pessoas não querem isso porque querem usar muitas vezes só propaganda, mas não é disso que se trata. Aquilo que eu vou dizer é o seguinte, que se coloca, Portugal... O senhor tinha dito que, ou o seu Ministério tinha dito que em 2 ou 3 dias a questão ficava tratada, mas afinal não ficou. O que é natural, porquê? O registro está cancelado e isso não há dúvida nenhuma. O pavilhão português continua hasteado, também temos essa informação. Se o armador não conseguir resolver a questão de substituir o pavilhão num prazo curtíssimo, isto já lhe foi dito há 4, 5 dias e tem sido repetido todos os dias. Ainda hoje, qual é a consequência? O que vai acontecer é que nós vamos retirá-lo unilateralmente. Mas mesmo isso, como eu digo, aqui o que estamos a falar agora é de uma questão puramente técnica. Não estamos já a falar de uma questão política, ao contrário do que, infelizmente, até algumas ONGs e alguns partidos em Portugal dizem. É uma questão puramente técnica, não é uma questão política, e, portanto, mas obviamente que se aquilo que é a consequência natural do cancelamento do registro não tiver sido executado, nós vamos impor essa execução. Agora temos mesmo que ser breves, temos 2 minutos para terminar a nossa entrevista. A política externa dos Estados Unidos tem sido um ponto de destaque na campanha eleitoral e perguntava se o Ministro, entre as visões de Donald Trump e de Kamala Harris, quais é que lhe parecem mais alinhadas com os interesses europeus? Repare, há um ponto sobre o qual eu já falei. Portugal tem nos Estados Unidos um dos seus principais aliados, com os quais têm relações ótimas. Eu devo dizer que, neste momento, estão até talvez no seu pico a vários títulos. A título, com certeza, de defesa e militar, a título económico, a título cultural. Estão num momento muito, muito alto e, portanto, aquilo que eu diria é nós trabalhamos com qualquer administração americana. E continuamos a ter essa relação com uma relação privilegiada. Isso é uma inevitabilidade, não é? Não é o governo português que decide qual é a administração americana. Não, pois por isso mesmo. Tem que trabalhar com ambas, mas do seu ponto de vista, qual é que parece que poderá ser mais alinhada com os interesses europeus e com os interesses Eu, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, como compreende, manterei aqui uma posição que é uma posição absolutamente, digamos, neutral, que é o que me compete. Eu não posso interferir, nem devo interferir na vida política americana. Isto não quer dizer que eu não tenha os meus juízos, que aliás são conhecidos do passado, e portanto também não é muito difícil. E que não mudaram. Apesar dessa experiência que é ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, não quero, porque é fácil conhecê-los. O que eu digo aqui é o seguinte, o Estado português enquanto Estado tem que olhar para isto de uma forma Estado a Estado, uma forma institucional. E é essa que vai ter, porque nós teremos uma relação com os Estados Unidos altamente frutuosa, qualquer que seja a sua administração. Sr. Ministro Paulo Rangel, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1, na RTP Internacional, fica disponível na RTP Play e também pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.